Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Paganelli e nós vamos falar hoje sobre os direitos e deveres individuais e coletivos na nossa Constituição. Então, artigo 5º, ele tem 78 incisos, um parágrafo único, e nós vamos dar atenção lá a partir do inciso 68. Do 68 ao 73, nós temos então os chamados remédios constitucionais. Essa expressão não está na Constituição dessa forma. Nós podemos chamá-los de garantias constitucionais, e aí sim, como acabamos de ver, direitos e garantias fundamentais, ou se você preferir também, são conhecidos como verdadeiras ações constitucionais, que são levadas ao Poder Judiciário na defesa, na tutela de direitos, interesses, né, de pessoas. Muito bem, nós temos um total de 5, então, ali no artigo 5º. Nesta sequência, vejam, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de junção, o habeas data e a ação popular. Eu disse que vai desde o 68 até o 73. São 5 os remédios constitucionais. Mas se você contar incisos, 68, 69, 70, 71, 72, 73, não é? São 7 incisos. Ué, mas se são 5 remédios, cada inciso trata de um deles, é que aí você tem que tomar cuidado com um deles, que as provas gostam de cobrar, que é esse carinha aqui, ó, o mandado de segurança. Ali nós temos o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Então, o inciso 68 do artigo 5º é o habeas corpus. Aí o 69 é o mandado de segurança, que seria individual, e o 70 é o mandado de segurança coletivo. Aí depois, mandado de junção, habeas data e ação popular. Nesse primeiro momento, eu gostaria que você prestasse atenção em algumas observações iniciais. E quem sabe você toma nota disso. Então, coloca lá, observações, né? Algumas noções gerais. Vamos colocar aqui, ó, algumas observações. E aí a gente vai pontuando aqui. A primeira delas, não necessariamente não existe uma ordem, mas para que você tome cuidado. Uma das observações que eu faria é a seguinte: dos 5 remédios constitucionais, um deles não exige advogado. Então, a primeira observação aqui, ó, você poderia colocar, não exige advogado. E a resposta é habeas corpus. O habeas corpus, a própria pessoa, o próprio interessado poderá fazê-lo sem precisar se fazer acompanhar ou representar por advogado. Então, essa é uma primeira observação. Dos 5, o habeas corpus não exige, né, a representação por intermédio de advogado. Claro, ele tutela um dos direitos mais caros do indivíduo, mais importante, que é a liberdade de locomoção. O próprio preso poderá fazê-lo. Depois a gente fala um pouco melhor. Estamos na noção aqui, ó, numa ideia de observações gerais, noções gerais. Então, um deles não precisa de advogado, que é o habeas corpus. Outra observação, gratuidade. Quando em prova o examinador cobra qual ou quais remédios constitucionais são gratuitos, lembra dos dois. Quais são os dois? Os dois habeas, o habeas corpus e o habeas data. Então, os dois habeas corpus e habeas data. E alguns poderiam questionar, tá, mas e a ação popular não é gratuita? Cuidado. Quando o examinador cobra gratuidade, normalmente ele está se referindo aos dois habeas, que estão ali no artigo 5º, e que estão ali claramente de forma gratuita, né? A ação popular, nós vamos falar inclusive, e verificar o inciso 73, ela até pode ser gratuita sim, salvo se for comprovada a má-fé, aí não será gratuita. Então não posso afirmar de maneira genérica que a ação popular é gratuita. Por quê? Se o autor da ação popular agir de má-fé, ele está sujeito a ter que pagar as custas processuais, honorários da parte contrária. Então, quando se fala em gratuidade, lembra dos dois habeas, habeas corpus e habeas data. E uma outra observação que eu faria aqui é o seguinte: quanto ao ajuizamento, quem é que pode impetrar mandado de segurança, habeas corpus, etc.? A legitimidade ativa. Então, na terceira observação, você poderia botar assim, ó, legitimidade ativa. Quem é que pode ajuizar o mandado de segurança, ação popular, etc.? Aqui eu quero chamar a atenção para aquela discussão no seguinte sentido: tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ajuizar habeas corpus, habeas data, etc.? A resposta é, em geral, sim. Então, na terceira observação, legitimidade ativa, em regra, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ou pessoa natural, como alguns preferem, né, pessoa física, pode ajuizar os remédios constitucionais. Com uma ressalva, com uma exceção, no sentido de que um dos 5 remédios só pode ser ajuizado por pessoa física ou pessoa natural. E ainda assim não é qualquer pessoa física. Ela exige uma qualificação. E aí, você lembra qual é? Se você não lembra, deixa anotado ali, ó, é a ação popular.
Porque a ação popular exige a qualidade de cidadão. Então, primeiro, não é qualquer pessoa física, não é qualquer pessoa natural. Seria o nacional, brasileiro, portanto, no gozo dos seus direitos políticos. Então, essa ideia, cidadão, quando o inciso 73 fala qualquer cidadão poderá ajuizar a ação popular, leia-se o nacional no gozo dos seus direitos políticos. O que exclui, por exemplo, pessoa jurídica, o que exclui estrangeiros, porque não são cidadãos. E aí toma cuidado com uma observação apenas, menor de idade. O menor de idade pode ajuizar a ação popular? Eu dizia há pouco, cidadão leia-se o nacional no gozo de direitos políticos. Aí você vai dizer, bom, mas o menor não pode, não tem direitos políticos. Calma aí. O menor, a partir de 16 anos, você deve lembrar, ele já pode fazer seu alistamento eleitoral e votar. Lembra disso, que é facultativo? Isso aparece lá no artigo 14 da Constituição. Então, os menores com 16 anos completos, que já fizeram seu alistamento eleitoral, eles podem, portanto, ajuizar a ação popular, porque já detêm a qualidade de cidadão. Então, essas três observações iniciais são bem importantes. E talvez eu colocaria uma quarta aqui, ó, que é a seguinte. Na verdade, ela já está expressa aqui na tela, que é assim, cada remédio constitucional está regulado em uma lei específica. A Constituição traça as linhas gerais, eventualmente você vai encontrar súmulas do Supremo tratando de alguns remédios constitucionais, alguns detalhes específicos, mas eles estão regulados em lei específica. Então vejam, o habeas corpus está no Código de Processo Penal. O mandato de segurança tem uma lei específica, a Lei 12.016 de 2009, que revogou uma lei lá da década de 50 que tratava do mandato de segurança. Vejam, o mais recente que foi regulamentado, o mandado de injunção, que é de 2016 a Lei 13.300. Essa Lei 13.300 já chama a atenção de vocês. A gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, habeas corpus coletivo. Não há previsão legal de habeas corpus coletivo. No Código de Processo Penal ele não trata. Mas, por inferência de forma implícita, em razão de 2 artigos aqui do CPP, o Supremo entendeu ser cabível o habeas corpus coletivo. E aí, já que falta regulamentação, quanto à legitimidade, por exemplo, nós iríamos lá para o artigo 12 da Lei 13.300. Aplica-se por analogia, segundo o Supremo, o artigo 12 da Lei 13.300 de 2016, que regula o mandado de injunção, mas que aí pode ser usado por analogia lá no habeas corpus coletivo. Então, cuidado com esse detalhe. Habeas corpus coletivo, não há regulamentação legal, mas, segundo o Supremo, ele é possível também. E aí o habeas data é uma lei de 97, e a mais antiga é a ação popular, a lei da ação popular, a 4.717, vejam, é de 65, portanto é até anterior à atual Constituição, tá? Então, eles estão regulados em leis específicas. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do examinador, dependendo do, digamos assim, do grau de maldade dele, eventualmente ele coloca lá no seu edital remédios constitucionais, até descreve os 5 remédios, ou às vezes nem todos, ele filtra alguns, só que ele não te diz assim, olha, eu vou apenas cobrar os aspectos constitucionais, apesar disso estar dentro do conteúdo do direito constitucional. Aí ele te coloca lá habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e tal, e aí você estuda a Constituição, que é o que eu sempre sugiro, você tem que conhecer minimamente os dispositivos da Constituição aqui do artigo 5º. Conhecer talvez uma outra súmula, mas e se o examinador vier com seu grau de maldade elevado à última potência, cobrando aspectos da lei específica, cobrando questões procedimentais? Aí você meio que, tenta usar o seu conhecimento, uma análise sistemática e às vezes, você vai no chute mesmo. Por quê? Se você não leu a lei, em direito constitucional, a gente não vai analisar os aspectos processuais de cada uma das leis. Isso, nós precisaríamos de aulas só para analisar as leis especificamente. Então, nosso foco vai ser na Constituição, tá? Muito bem, mas fica a ressalva, como se fosse uma espécie de quarta observação, eles estão regulados em leis específicas. Por exemplo, o mandado de segurança tem um prazo para ajuizamento, 120 dias, é um prazo decadencial. Isso já caiu em prova. E o examinador não colocou lá no edital assim, lei do mandado de segurança, ele só colocou mandado de segurança. E cobrou um aspecto da lei, porque a questão do prazo para ajuizamento não está na Constituição. Então essas noções gerais são importantes. E agora nós vamos avançar para os incisos que tratam dos remédios. Eu vou chamando a atenção de alguns aspectos. Então, o inciso 68 trata do quê? Do HC, o habeas corpus. Então, vejam, para que serve o habeas corpus? Ele tutela a liberdade de locomoção. Já fixa isso. O direito que está sendo tutelado, protegido, é o direito de ir e vir, ficar, permanecer.
Então veja o que diz a Constituição: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. E aí cabe algumas observações. Primeiro, ele pode ser preventivo ou repressivo, quando alguém estiver ameaçado de sofrer ou já sofreu ali a sua violação no direito de ir e vir. Então ele pode ser o repressivo ou liberatório, se alguém já está preso, por exemplo, ou ele pode ser preventivo salvo-conduto. Essas expressões deixem anotado ali. Quando você está na iminência de... Alguém está na iminência de ser preso, por exemplo, então poderia ajuizar o habeas corpus preventivo. A autoridade coatora, a autoridade que está violando o meu direito de ir e vir, ela pode ser uma autoridade pública, e normalmente é, um agente do Estado, pode ser um delegado de polícia, pode ser um juiz, poder judiciário, portanto, pode ser um tribunal. Então, normalmente é o próprio Estado. Mas, eventualmente, eu poderia pensar numa pessoa privada, uma empresa privada. Especificamente, tomem notem ali, não é tão comum aparecer em prova, mas, por exemplo, um hospital psiquiátrico que impeça a saída do paciente. Né? Há na doutrina entendimentos de que caberia, nesse caso, um habeas corpus, e aí seria uma pessoa privada, porque a clínica, uma pessoa jurídica, né, é uma pessoa privada e não o Estado. Já tinha mencionado para vocês que o próprio interessado pode ajuizar o habeas corpus. É uma ação bastante informal. Não precisa de advogado, o próprio interessado pode fazer. Alguém pode fazer para ele, que não seja advogado. E dada a informalidade e dado esse direito fundamental, que é a liberdade de locomoção, ele pode ser feito até de próprio punho, pelo próprio interessado. Aí vejam, se for um estrangeiro, ele pode ajuizar? Pode. Estrangeiro também. Só que ele vai ter que fazer em língua portuguesa, porque o juiz que vai analisar, o tribunal que vai analisar, não tem obrigação de conhecer o idioma estrangeiro. Então, é possível ser feito por estrangeiro, mas tem que ser em língua portuguesa. E aquela observação que eu já tinha feito antes, eu reforço agora. É possível o HC coletivo? Como eu disse para vocês, não há previsão legal. O CPP, o Código de Processo Penal, ele não trata expressamente, mas ele vai dizer que o juiz ele poderá dar de ofício o habeas corpus e o juiz, a autoridade ali, poderá considerar todos que estejam na mesma situação. Então, por inferência desses dois dispositivos lá do CPP, o Supremo já disse, entendeu que é possível o HC coletivo. Ao julgar um HC de 2018, por exemplo, eu coloquei aqui 143641, em que o Supremo entendeu que pode ser aplicado o HC coletivo, e, como não há procedimento específico, utilizaria aquela lei lá 13.300, lá do mandado de injunção por analogia, em especial quanto aos legitimados, lá do artigo 12 da lei. Então, quanto ao HC, esse alguém que ele coloca ali, alguém que está sofrendo a violência no seu direito de ir e vir, ou na iminência de ameaça, leia-se seres humanos, tá? O que exclui coisas, exclui animais. Então, uma pessoa natural que está sendo impedida no seu direito de ir e vir, está sendo presa de forma ilegal ou abusiva. Tá? Muito bem, então, quanto ao habeas corpus, chamaria atenção ainda a Constituição, saindo do artigo 5º, lá no 142, parágrafo 2º, ela vai dizer que não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Esse é um dispositivo que muitas vezes o examinador gosta de trazer. Então, no âmbito militar, pode eventualmente ocorrer a prisão ali administrativa do militar por um ato de insubordinação, e aí, quanto ao mérito dessa prisão, não caberia o habeas corpus. Aí você vai encontrar aí na jurisprudência entendimento de, quanto a aspectos de legalidade até caberia. Por exemplo, a autoridade que determinou a prisão não tinha competência para aquilo. Aí caberia o habeas corpus. Mas quanto ao mérito da prisão, não. Geralmente é o próprio conteúdo do 142, parágrafo 2º, que eles cobram em relação a esse ponto. Tá? Bom, temos algumas súmulas, por exemplo, que tratam, vou deixar aqui, depois vocês podem dar uma olhada quanto ao habeas corpus. Por exemplo, uma pena, alguém sofreu uma punição, uma pena de multa, pena pecuniária, cabe habeas corpus? Claro que não. Por quê? Qual é a ideia do habeas corpus? Protege o direito de ir e vir. Se eu fui condenado a uma pena pecuniária, uma multa, isso vai privar no máximo a minha conta bancária, mas não meu direito de ir e vir. Então não cabe habeas corpus nesse caso. É a súmula 693. É até uma sequência, a 694 também. A exclusão de um militar, a perda da patente do militar ou da função pública, isso acarreta ou é passível de ajuizamento do HC? Não, porque isso não vai impedir o direito de ir e vir do indivíduo.
E ainda não cabe habeas corpus quando já é extinta a pena privativa de liberdade. Vejam, são 3 súmulas na sequência para você tomar nota aí quanto ao HC. Quanto ao mandado de segurança, vamos adiante. Ó. Mandado de segurança, ele tutela o quê? Ele protege direito líquido e certo. O direito líquido e certo, já para você, já deixa anotado ali, ó, MS, direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de imediato, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de ilação probatória. Eu já junto toda a documentação que comprova a violação ao meu direito. Quando o juiz ou o tribunal bater o olho ali na minha peça do mandado de segurança, ele já verifica ali que toda a documentação está instruindo a ação e não vai precisar ouvir testemunha em audiência, por exemplo, porque daí não é o caso de mandado de segurança. Então, direito líquido e certo é essa a ideia. É aquele já pré-constituído, né? Vejam, mas eu posso usar MS para proteger direito líquido e certo desde que não amparado por habeas corpus nem habeas data. Então a gente diz que ele tem um caráter, digamos assim, subsidiário ou por exclusão. Eu só uso MS, mandado de segurança, quando não couber habeas corpus e nem habeas data. E aí, proteger o direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, assim como no HC, for uma autoridade pública, ou um agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. De novo, o Estado violando o meu direito líquido e certo, ou um particular, uma empresa, por exemplo, que estiver agindo aqui nas atribuições do poder público, investida nas atribuições do poder público. Por exemplo, empresas concessionárias ou permissionárias. Isso acontece, inclusive, em concurso público. Você sabe, a banca que está agindo ali em nome do poder público, que está elaborando a prova, a banca pode violar o direito líquido e certo de algum candidato. E aí o candidato precisasse utilizar do mandado de segurança. Então, essa é a ideia do mandado de segurança individual, tá? Mas no inciso 70, nós temos o mandado de segurança coletivo. O examinador gosta do mandado de segurança coletivo, então foca ali. Geralmente a pergunta é, quem é que pode ajuizar o MS coletivo? E aí nós temos 4 legitimados aqui na Constituição. Primeiro deles, partido político. Só que cuidado, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Basta ter um deputado federal já é o suficiente. Que o Congresso é formado de Câmara e Senado. Deputado federal e senador. Mas se tiver só um deputado federal, já tem representação no Congresso. Não cai na pegadinha que diz assim, tem que ter um deputado e um senador pelo menos. Um em cada casa, não. Tendo em uma das casas já é suficiente. Então, o partido político, desde que tenha representação no Congresso. Um legitimado. E os outros 3 estão onde? Na linha B de bola. Organização sindical, entidade de classe e associações. Então, junto com o partido político, formam os 4 que eu mencionei. Agora, cuidado. Organização sindicatos, né? Entidade de classe, órgãos de classe, a OAB, o Conselho de Medicina e assim vai. E associações. E quanto às associações e apenas quanto a elas, fiquem atentos, elas devem estar legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Cuidado que essa exigência de estar funcionando há pelo menos 1 ano só vale para as associações. Então não cai na pegadinha que diz assim, o MS coletivo pode ser ajuizado por partido político. Aí você vai lembrar, certo. Com representação no Congresso Nacional, beleza. E desde que esteja funcionando pelo menos 1 ano. Aí não. Aí não, porque essa exigência não se aplica ao partido político, é só às associações. E para que esses 3 aqui ajuizariam MS coletivo? Na defesa de interesse aos membros ou associados. Inclusive, pode ser apenas para parte dos membros, parte dos associados. Digamos que é uma parte lá dos membros da associação que estão sofrendo violação do direito líquido e certo. Alguns dos membros, pode proteger só parte deles? Pode sim, tá? Muito bem. Também tem algumas súmulas sobre o mandado de segurança. Por exemplo, uma clássica 268, não cabe mandado de segurança com decisão transitada em julgado. No máximo, talvez se você quiser desconstituir aquela ação, você vai ajuizar lá talvez uma ação rescisória, por exemplo. Ou não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Então, se você tem uma sentença, na sentença cabe recurso e não mandado de segurança. Ah, mas aí eu perdi o prazo do recurso. Bom, transitou em julgado? Sim. Então também não cabe mandado de segurança. É ali durante, por exemplo, pensando num processo, né? Durante o andamento de um processo, se uma decisão judicial ali violar direito líquido e certo e ela não for passível de recurso de imediato, aí você pensaria no mandado de segurança, tá? Muito bem. E uma outra clássica, a 271, que não cabe mandado, ou melhor, que a concessão do mandado de segurança, ela não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria. Então, o servidor público que ele conseguiu algum direito, alguma vantagem pecuniária,
que a administração pública lá não estava pagando, ele conseguiu lá uma bonificação, uma gratificação, por via de mandado de segurança. Mas já tinha um ano que a administração pública não vinha pagando. Então ele não vai conseguir, vejam, esses valores, digamos assim, atrasados, porque não produz efeitos patrimoniais pretéritos. Ele teria que entrar com uma ação própria para buscar, digamos, os atrasados, né? Muito bem. E quanto ao mandado de injunção? O que nós temos que lembrar? Primeiro, lembra assim, ó, mandado de segurança coletivo, que eu acabei de falar, junto com o mandado de injunção e o habeas data, são fruto da atual Constituição. Isso também é interessante deixar anotado, como se fosse uma quinta observação. Repito, surgiram com a atual Constituição MS coletivo, mandado de injunção, que vamos falar agora, e o habeas data. Esses três surgiram com a atual Constituição. Para que eu vou usar o mandado de injunção? Sempre que faltar uma norma para regulamentar um direito constitucional. Por exemplo, há uma previsão na Constituição de algum direito. Eu não consigo exercer esse direito se não tiver uma lei regulamentando, porque a própria Constituição exige regulamentação por lei. Então, eu estou inviabilizado no exercício de um direito constitucional porque falta uma norma regulamentadora. Então, o poder público, o Estado, está agindo em omissão. Ele está deixando de regulamentar aquele direito e, portanto, não posso exercer. Um exemplo clássico é a greve do servidor público, né, do artigo 37, inciso 7. Pode fazer greve do servidor, mas não tem lei específica. Então, dá-lhe mandado de segurança, mandado de injunção. E é o que acontecia muito. E aí, vejam, toda hora servidores, associações que representavam servidores, sindicatos, entravam com o mandado de injunção para ver regulamentar o direito de greve. Em 2007, o Supremo passou a adotar a chamada teoria concretista. Deixa anotado ali, a teoria concretista. O que é isso? Dar efeitos concretos à decisão. Porque normalmente lá, até 2007, o Supremo dizia, olha, servidores, você tem direito à greve, vou avisar lá o Congresso para ele fazer a lei. Só que o Supremo não pode obrigar o Congresso, o Legislativo, a fazer a lei, sob pena de violar o princípio da separação de poderes. Então, o que o Supremo fez a partir de 2007? Já que não dava certo esse negócio de só comunicar o Legislativo, porque ele não legislava e até hoje não legislou, então o Supremo disse, olha, servidores, a partir de agora vocês já vão poder exercer o direito de greve, usando por analogia a lei de greve da iniciativa privada, lei 7783 de 89. Então, 7783 de, me fugiu agora, não é 89, lei 7783, será que é de 89? Não é de 89, né? Porque sim, é de 89. A Constituição é de 88, né? Tá certo, é de 89. No ano seguinte já veio a lei. Essa lei de greve para os trabalhadores da iniciativa privada, porque servidor público ainda não tem lei específica. Aí o Supremo disse, olha, pode usar essa lei aqui no que couber, e aí, portanto, servidores podem fazer greve. Desde 2007, então, o Supremo adota a teoria concretista para que não precisassem toda hora ficar entrando com mandado de injunção. Esse remédio constitucional, deixa anotado ali, ó, ele é típico daquelas normas de eficácia limitada. Aquelas normas constitucionais que prevêem algum direito, mas esse direito precisa de uma norma regulamentadora. E eu dei um exemplo, que é a questão da greve. Outro exemplo, o artigo 7º da Constituição trata dos direitos dos trabalhadores. Em um dos incisos, ele prevê um direito ao adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade na forma da lei. Insalubridade e periculosidade estão regulados em lei, penosidade não. Então, também, por exemplo, seria um caso de mandado de injunção. Então, vejam, considera-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Vejam, são direitos constitucionais aqui, tá? Direitos constitucionais que não poderiam ser exercidos por faltar a norma. Muito bem. Quanto ao habeas data, inciso 72, data vem de dados, duas finalidades na Constituição. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, eu quero ter acesso, eu quero conhecer. Onde é que estão essas informações? Em registros ou banco de dados de entidades governamentais, ou não é um banco de dados do governo governamental, mas ele tem caráter público. Quem administra aquele banco de dados é uma entidade privada, mas tem caráter público. Exemplo, órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Então seria o caso, se eu quiser ter acesso e não me darem informações, a meu respeito, toma cuidado quanto a isso, relativas à pessoa do impetrante,
Por isso que a gente diz que ele tem caráter personalíssimo. Não posso usar o HD para ter acesso à informação de terceiros, é só a meu respeito. Então, seria o caso. Nesse caso, é ter acesso às informações. Mas também é possível, a linha B de bola, a retificação de dados. Eu já sei do conteúdo, mas eu quero retificar porque tem um erro. Posso usar o habeas data se não me for dado se não for permitido essa retificação na via administrativa. Quando não se prefira fazê-lo por processo judicial, sigiloso ou administrativo. Aqui deixa anotado que o HD ele exige o prévio requerimento administrativo, seja para ter acesso a informações a meu respeito ou para retificá-las. Primeiro eu tenho que tentar na via administrativa. Se não for permitido, aí eu vou para a via judicial. Se eu não fizer isso, eu não estaria demonstrando uma das condições da ação, tá? Que é o interesse de agir. Então, eu tenho que tentar na via administrativa. Se eu não conseguir, aí eu entro com o habeas data. Seja pessoa física, jurídica. Aliás, o primeiro caso que chega de habeas data no Supremo foi ajuizado por uma pessoa jurídica. Um recurso envolvendo um habeas data foi de uma empresa. Muito bem. Só uma observação aqui. Se eu quiser requerer uma certidão, tomem cuidado, perante o INSS, por exemplo, uma certidão de tempo de contribuição, você que vai se tornar servidor público, vai levar o seu tempo do regime geral de previdência para o regime próprio do órgão ao qual você vai se vincular como servidor. Aí você vai pegar essa certidão lá no INSS e levar para averbar lá no seu regime próprio de previdência. Aí o INSS nega a certidão. Logo, qual é o remédio cabível? Claro que na prova vai aparecer habeas data, mas não é habeas data. Porque eu não quero conhecer de informações e não quero retificar. Eu quero ter acesso a um direito líquido e certo, que é a obtenção de certidões perante repartições públicas, que é um dos incisos do artigo 5º também. Então isso é um direito líquido e certo. Portanto, cabe mandado de segurança se me for negado acesso à certidão. E também, se me for recusado o acesso a processo administrativo. Esses dois caem bastante em prova, cuidado. Eu pedi aposentadoria, sou servidor público, depois de um tempo, o órgão próprio de previdência recusa a minha aposentadoria. Aí digo, tudo bem, então me dá cópia do processo administrativo que eu quero analisar, e se for o caso, recorrer administrativamente ou na via judicial. E aí o órgão lá de previdência diz assim, não posso dar acesso, negou acesso ao processo administrativo. Nesse caso também caberia mandado de segurança, porque senão não vou poder exercer o contraditório, ampla defesa, o acesso ao judiciário, por exemplo. Então, mandado de segurança nos dois casos. Recusar a entregar uma certidão em repartições públicas ou um processo administrativo. Não é habeas data, cuidado. Tem uma previsão na lei do habeas data, no artigo 7º, eu trouxe só por curiosidade, que não está na Constituição. Uma terceira finalidade do habeas data, olha aqui, fazer anotações em assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então é uma terceira hipótese que também seria cabível, mas que não está na Constituição, e sim na Lei 9.507, que é a lei do mandado do habeas data. E para finalizar, nós temos a ação popular. Lembra que a ação popular, o legitimado, um só, cidadão. Olha aqui, qualquer cidadão. Leia-se o nacional no gozo seus direitos políticos. Pessoa jurídica não pode, estrangeiros não podem. E nacionais, toma cuidado. Brasileiro pode, se estiver no gozo seus direitos políticos, sim. Se você tem, por exemplo, alguém que foi condenado criminalmente e com seus direitos políticos suspensos, não poderia ajuizar a ação popular, portanto. Lembra-se aquela ideia de título de eleitor, gozo de direitos políticos. Portanto, o menor, como eu já tinha falado, 16 anos completos, que já fez o alistamento eleitoral, poderá ajuizar a ação popular também. Tudo bem, mas qual é a finalidade? Para que eu vou usar a ação popular? Olha aqui, ela visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Sempre que houver algum ato lesivo a esses bens jurídicos, vai caber então a ação popular por parte do cidadão, não por parte do Ministério Público. Cuidado, já caiu em prova que houve um dano ao meio ambiente, logo é possível ajuizar a ação popular. Sim, dano ao meio ambiente, sim. E aí pode ser ajuizado pelo cidadão e pelo Ministério Público. Ministério Público não. É que o Ministério Público vai utilizar a ação civil pública, por exemplo, que é muito parecida, é a prima próxima da ação popular. Só que lá tem vários legitimados, dentre eles o Ministério Público, a Defensoria Pública. Lá não pode o cidadão, porque o cidadão vai usar a ação popular. Então, sempre que houver violação a esses valores, a esses
bens jurídicos, caberá ação popular por parte do cidadão. E olha a parte final. Ficando o autor, aquele que entrar com a ação, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, se ficar provado que o autor da ação popular agiu de má-fé, ele vai ter que pagar as custas do processo e os honorários da parte contrária. Por isso que eu não posso afirmar 100% que ele tem caráter gratuito. Beleza? Gratuidade, já tínhamos falado, HC e o HD. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte aqui que eu queria chamar a atenção de vocês dos remédios constitucionais, tá? E também gostaria de lembrar o seguinte, se você gosta dos nossos conteúdos, das nossas aulas, dá um like aí no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube e assim por diante, beleza? Então é isso, finalizamos a parte aqui relativa aos remédios constitucionais.